Nós vamos conversar agora com a psicóloga Silvina Rodrigues. Ela vai falar com a gente sobre dependência emocional. Entenda quando a situação passa do limite. Está acontecendo com você? Porque se estiver acontecendo, assista o nosso programa, porque essa dica ou as várias dicas são importantes para você. Vamos conversar com ela agora. Tudo bom, minha princesa? Tudo bem. Prazer em estar recebendo você aqui mais uma vez. Obrigada. Gostou do nosso espaço? Amei, tá lindo. Lindo, né? Muito bom. E é seu, é nosso. Obrigada. Tá bom? Gente, nós vamos conversar com ela agora porque esse assunto é um assunto sério. Tem muita gente dependente uns dos outros e essa dependência acaba trazendo problemas, não é isso? Muitos problemas, Vanusa. Como é que a gente pode ajudar quem está em casa agora? Provavelmente que esteja passando pela situação ou tenha alguém que esteja muito dependente. Primeira coisa que a gente poderia mensurar é a questão do apego, né? Uhum. Porque tem a dependência emocional e tem um apego patológico. Ambas evoluem. Primeiramente vem a dependência emocional, que geralmente é a necessidade que a pessoa tem sempre de ser validada. A necessidade de ter sempre alguém pontuando como ela deve reagir diante das situações da vida corriqueiras. E essas pontuações, elas geralmente são levadas em conta várias questões. Primeiramente, é o apego emocional na infância. Geralmente, os pais deveriam ou devem validar seus filhos de forma positiva, um apego seguro e ter um apego ambivalente. O apego seguro, geralmente, ele é demonstrado através de afeto genuíno, verdadeiro. E esse afeto, ele pontua situações na vida da criança que vão determinar o tipo de adolescente, o tipo de jovem que ela vai ser. E o apego ambivalente, ele vai pontuar pontos negativos na formação da personalidade, trazendo essa necessidade de validação, onde o outro tem mais importância do que você. E você sempre precisa desses posicionamentos de outra pessoa para você conseguir ter posicionamentos certeiros na vida. Quando é que uma mãe, por exemplo, eu sou mãe de um filho que vai fazer 22 anos e sou mãe de um outro filho que vai fazer 11 anos. Duas pessoas com personalidades bem diferentes. Por mais que eles tenham sido educados e tenham uma participação na educação de forma positiva, de tratar bem as pessoas, de serem educados, né? De serem pessoas, eu acredito que as pessoas dizem, né, agradáveis, mas cada um tem sua personalidade. E por incrível que pareça, a gente cria um filho de um jeito e o outro filho, às vezes a gente quer criar do mesmo jeito que a gente criou o primeiro, mas eles realmente têm personalidades diferentes. Isso. E parece que no meio do caminho você vai percebendo que você está ou acertando ou errando. E eu não sei se a palavra-chave é essa, estar acertando ou errando. Mas como a gente pode dar essa independência para os nossos filhos sem tirar um pouco da disciplina e sem tirar um pouco da responsabilidade de cada um deles? Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente não está conseguindo educar. Uhum. Ou às vezes a gente tem a sensação de que a gente está indo demais na questão da dependência. Como é que a gente pode ajudar essas mães que estão em casa, talvez passando por uma situação assim? Geralmente essas questões elas são levadas em conta dentro de diversos fatores. Sim. O principal deles é uma questão que eu sempre gosto de pontuar e de falar, que é a questão dos relacionamentos que nós trazemos para dentro da nossa família. Porque nós trazemos para dentro da nossa família as nossas relações com nossos pais e isso também vai determinar o tipo de educação que a gente dá para os nossos filhos. Porque a educação, a gente sempre tende a replicar modelos, porque é uma característica humana. A gente tenta ou replicar ou a gente tenta podar modelos que não deram certo, tipo na nossa família, na nossa criação. Nós temos a tendência de não querer repetir erros de nossos pais e nós também temos a tendência de querer melhorar e evoluir certos comportamentos. E muitas vezes nós temos mesmo essa tendência de achar que estamos errando. Porque o erro, ele faz parte dos acertos. Então não deixa de ser positivo. Não deixa de ser positivo. Quando você tem essa sensação. E quando você tem essa sensação, na verdade, você está querendo dar uma educação e deixar teu filho ter a personalidade dele. Né? Porque hoje a gente tem observado isso. Às vezes, o menos é mais. Isso.
às vezes você cobrar muito, querer muito que seja daquele jeito, não é o certo a se fazer. É deixar um pouquinho mais à vontade para que possa fluir. E às vezes a gente não quer deixar tão à vontade assim, né? O à vontade não é você dar a liberdade da pessoa passar do seu limite com a liberdade. Mas também tem que ter cuidado para não passar do limite também em querer mandar demais. A postura que nós temos diante das situações da vida determinam diretamente o tipo de adolescente, de adulto que nós estamos formando, criando para a sociedade. Que a nossa sociedade, ela existe em padrões. E quando a gente fala de dependência emocional, a gente fala disso. De questões relacionadas à modernidade, principalmente. Porque é um tema moderno. É um tema muito moderno a ser tratado. E as nossas crianças de hoje já não são mais as crianças de 11 anos atrás do passado. A gente percebe isso, olha, o Renato com 11 anos de idade, o Renato, eu ainda podia dizer, o Ed já falou isso aqui também no programa, eu podia dizer roupa tal, calça tal, corte tal. Hoje o Bruno, mamãe, eu quero meu corte assim, eu não quero usar essa blusa, eu quero usar essa calça, não vou usar esse sapato, mas meu filho fica mais bonitinho, mãe, mas eu não gosto. Então assim, aí você tem muito aquele costume de dizer, mas seu irmão, quando tinha sua idade, não acontecia isso. Aí é onde a gente tem que cair na real e entender que são personalidades diferentes e tem que existir um respeito também dos pais para com estes filhos, né? Isso. Tem uma coisa também que é muito interessante, que os padrões de educação entre irmãos, ele tende a se replicar. Os irmãos, ou eles copiam o modelo dos irmãos mais velhos, ou ele copia o modelo de educação dos nossos pais. Mas atualmente as crianças, elas estão se formando de uma forma totalmente diferente de outrora. Hoje em dia as crianças, elas têm padrões de personalidades bem diferentes. Verdade. Elas são positivas, elas são independentes, têm uma autoestima fora do normal. E essa autoestima muitas vezes ela implica nesses resultados. Esses resultados muitas vezes eles trazem situações para a família que muitas vezes é desagradável. Tentar replicar um modelo de educação, ele nem sempre ele dá resultado. Gostei do que você falou, porque a gente tem que entender que talvez o que você viveu ou que você esteja vivendo te traga tristeza, porque você deixou de viver muita coisa, você deixou de fazer muita coisa, e quando você chega numa fase adulta, numa fase da terceira idade, você chega cheio de revoltas, de algo que você não pôde fazer. E a gente tem que ter cuidado para não fazer o mesmo com os filhos da gente, para que eles possam seguir a raiz, uma raiz boa, porque tudo no ensinamento tem algo muito bom para se oferecer, mas tem muita coisa traumática, tem muitas situações desagradáveis e que a gente tem que ter cuidado para não levar isso para essa raizinha nova, né? Isso é muito bom. E a dependência emocional, ela geralmente não acontece somente em relacionamentos amorosos. Claro. A dependência emocional, ela acontece também nas amizades. Porque a necessidade, como eu já disse, que a pessoa tem de validação, é um apego patológico. E esse apego patológico, ele implica nesse desenvolvimento cognitivo e emocional da pessoa. Vamos dar um exemplo? Um exemplo, você tem uma amiga, tudo que você for fazer, você precisa da validação daquela amiga. Você não, até para comprar uma roupa, para ir em determinado lugar. Não somente relacionamentos amorosos. Esses tipos de relacionamentos, eles também têm a ver com o modelo de relacionamentos abusivos. Quer dizer, o não, às vezes faz bem. Faz. Não vou fazer isso, não vou usar isso. E aí, assim, o outro lado tem que cair na real. Tem que entender que cada ser, cada pessoa tem sua vida. E que ela tem que ter oportunidade de também colocar para fora seus desejos e suas vontades, né, doutora? O não, ele é muito mais positivo do que negativo. Eita! O não, ele tem uma polaridade super positiva. Por quê? Porque quando você diz não, você se posiciona numa relação e numa situação. O sim geralmente te coloca numa posição de passividade. E você não fica depois procurando culpados e meio que revoltado ou revoltada. Porque eu acho que hoje tem muita gente infeliz porque viveu o que o outro quis e não o que ele verdadeiramente quer. Às vezes essa questão, quando você fala dessa independência emocional, faz com que as pessoas tenham medo de perder? Isso, é um medo de perder algo que não tem. Porque nós não somos detentores de outra pessoa. É de ninguém, né? Ninguém é de ninguém.
Fica na nossa vida quem quer ficar na nossa vida. Gosta da gente quem quer ficar com a gente. E a gente precisa trabalhar isso, para isso que existe profissionais qualificados para trabalhar questões socioemocionais e também cognitivo-emocionais, para que possa ser elaborado um conceito verdadeiro de bons relacionamentos. Porque, como eu falei no início, a questão principal é o apego que é desenvolvido na infância. O apego seguro, que já começa no momento da amamentação, entre a mãe e o bebê, aquela confiança que a mãe passa para o bebê, aquela troca de olhar. Eu não sou mãe, Vanusa, mas eu tenho uma sensibilidade muito forte para a questão materna. Eu sou uma tia maravilhosa, modéstia à parte. Bem coruja, já declarou aqui que é coruja. Muito coruja. Eu tô achando que ela estraga, viu? Eu ficava observando o jeito quando os meus sobrinhos e as minhas irmãs se comportam quando estão amamentando. Quando ele está mamando e quando ela está amamentando. É uma troca, é uma sensibilidade. Ali a mãe passa segurança para o bebê. E com o passar dos meses e dos anos seguintes, onde a criança vai aprender a caminhar e desenvolver certas habilidades, ela vai desenvolver coragem para enfrentar a vida. Porque o segundo momento da vida que a gente passa de coragem é quando a gente vai aprender a caminhar. E é ali que está o momento principal de segurança que a criança tem. E ela desenvolve isso... Tem que se sentir que é capaz, porque assim, quando você não dá essa capacidade, a pessoa não consegue seguir, não consegue chegar onde deseja, né? O excesso de proteção, ele começa desde a barriga. E excesso de proteção nem sempre dá esse apego seguro e genuíno. Tem idade, por exemplo, para essa criança chegar e dizer assim, não quero essa superproteção? Hoje em dia não tem mais idade. É mesmo? Não tem idade específica mais. Então, está tendo novos estudos para dar uma modulada na questão do desenvolvimento infantil. Porque as crianças, elas estão tendo mudanças comportamentais muito cedo. E essas mudanças comportamentais estão modificando os estudos científicos que já tinham antes. O mundo que nós estamos vivendo hoje está trazendo responsabilidades para todo mundo. Para todo mundo. E as nossas crianças acabam tendo uma responsabilidade muito maior porque algumas não estão conseguindo mais nem ser crianças, né? E isso é complicado realmente. Mas fica aí, eu queria que você passasse uma dica para casais, uma dica para os pais, né, para ajudar os pais nessa questão da dependência emocional e para os relacionamentos de amizade e amor. Pronto. Quanto aos casais, uma dica principal é: mantenha um respeito para com você mesmo. Antes de você escolher outra pessoa, escolha você sempre em primeiro lugar. Conheça seus limites, suas necessidades, para que você não entre numa relação e saia machucado, ferido, só colecionando traumas. Quanto aos pais, a dica principal é: dê responsabilidade para seus filhos e dê autonomia para eles decidirem e respeite suas escolhas, mesmo não agradando muito você. Porque muitas vezes as escolhas daquela pessoa e daquela criança vai implicar no desenvolvimento sociocognitivo dela. Muito bom. E nas amizades? E nas amizades, sim. Como é nos relacionamentos com casais. Mantenha sempre você como prioridade. Porque o amigo, ele nem sempre é seu amigo. O seu amigo primeiro tem que ser você. Ai, eu amei. Gente, essa conversa foi muito positiva. Você, como sempre, arrasa. E as pessoas que quiserem entrar em contato, como é que faz? Quem quiser buscar, quem estiver sentindo essa necessidade de ouvir mais, de fazer uma terapia até, para tentar se desligar um pouco dessa dependência emocional que às vezes passa do limite. A palavra dependência emocional, provavelmente ela já está passando do limite. Está passando do limite. E tem como a pessoa saber quando ela está nesse ponto. Porque, olha, o dependente emocional, ele é muito intenso. Ele é intenso no exagero, não no sentido da intensidade boa e saudável. É na intensidade exagerada, onde aumenta os níveis de ansiedade e você começa a entrar num estado de desconforto com você mesmo. Então, se você está nesse ponto, procure ajuda profissional. Eu faço atendimento psicológico de graça lá na Uninasal Redenção. Só entrar em contato no 3194 1819 e também pelas minhas redes sociais, Instagram Silvina. Ela é maravilhosa, gente. Muito bom estar com você aqui no programa mais uma vez. E dizer o seguinte, gente. Dizem, não sei se é real, mas que toda pessoa muito exagerada tem um risco muito grande de entrar em depressão. Tem. Né? Então, assim, é muito importante que você segura um pouco, relaxa,
Às vezes é tão necessário a gente dar uma parada, até uma sumida, para você ser seu um pouquinho mais. Quando eu digo uma sumida, gente, é no sentido de muitas vezes não atenda o celular na hora que os outros querem que você atenda. Não vá responder no momento que a pessoa quer que você responda. Seja um pouquinho mais você. Diga um pouquinho mais para você, eu posso também cuidar um pouquinho de mim. Porque as pessoas cobram tanto da gente que a gente se sente tão cobrado e adoecido. Então tome muito cuidado, tá bom? Eu amei esse bate-papo aqui. A gente vai estar sempre falando de comportamento e de relacionamento aqui no nosso programa nestes dias de quarta-feira. Por isso, fique ligado com o quadro de comportamento que a gente vai estar sempre trazendo aqui para o nosso Bom Dia.